Queridos, nós vamos ter o nosso tempo de reflexão na Escritura. E o que nós temos falado durante, não sei se hoje seria a 11ª semana, sobre valores. E nós temos percebido quantos valores da família, valores bíblicos fundamentados na Escritura, como eles têm sido caçados e desprezados por esse mundo. Não há nada de novo nisso, não tem novidade. O que nós não poderemos esperar é que o mundo amasse a igreja ou amasse os valores que a igreja defende, porque são valores bíblicos e existe uma antagonia natural, um antagonismo natural entre a igreja e esse mundo. Então não há de que esperar do mundo uma outra atitude que não seja a discordância veemente, levantar a bandeira, o estandarte contra aquilo que a igreja do Senhor defende. E eu queria nessa manhã falar um pouco sobre um dos valores que eu acho fundamentais. Nós já falamos de vários. Se você quiser, você pode entrar no canal aí da igreja, do YouTube, estão todas as pregações lá. Depois nós vamos separar por tema, né? Para deixar todos os temas dessa série juntos. Se você quiser, você pode rever as outras pregações. Nós falamos sobre valores muito importantes. Não vai dar para falar de todos. A Bíblia fala sobre tantas coisas que, diante do Senhor, representam um valor para a nossa vida. Mas nós queremos, nessa manhã, falar um pouco sobre o valor da integridade. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler um versículo que se encontra no livro de Provérbios. Esse versículo, ele é meramente representativo, já que a Bíblia fala sobre esse valor em praticamente todas as suas páginas. Então, a palavra do Senhor, abra aí comigo em Provérbios capítulo 11, nós vamos ler o versículo 20. E que Deus ele possa nessa manhã colocar em nosso coração aquilo que Ele quer nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Provérbios capítulo 11, versículo 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Leia novamente. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Amém? Podem sentar. Para nós ilustrarmos essa reflexão, eu separei aqui uma matéria, um vídeo, na verdade, representativo acerca do que é e da importância da integridade. Eu quero pedir para o nosso irmão Jonathan passar o vídeo 1. Eu vou explicando, não tem som, mas eu vou explicando para vocês sobre o que se trata esse vídeo. Queridos, muitos podem discordar, mas para mim o ápice do brilhantismo científico de toda a humanidade é o lançamento de um ônibus espacial. Nada pode ser comparado a isso, na minha opinião. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, não olha para mim não, olha para o vídeo. Enquanto desenvolvimento e acúmulo de conhecimento foram necessários para que o homem pudesse ir ao espaço. Os mais avançados conhecimentos em matemática, física, química, aerodinâmica, engenharia, biologia, cosmologia e tantos outros conhecimentos para que uma nave desse tamanho pudesse ascender ao espaço e permanecer em órbita e de maneira segura voltar à Terra. Só os melhores dos melhores participam de projetos como esse. Não basta você ter terminado um cursinho de matemática. Você tem que ser o melhor em matemática. Não basta ser um engenheiro. Você precisa ser o melhor engenheiro aeroespacial. Você precisa entender de tudo, de combustível,
de física, de aperto de parafuso, de trem de pouso, de carga, de como as coisas funcionam no espaço, é só para os melhores dos melhores. E no dia 16 de janeiro de 2003, mais uma vez a nave Columbia era lançada para uma missão em órbita da Terra que duraria em média 16 dias. 7 tripulantes estavam a bordo da nave Columbia naquele dia. O mais novo deles tinha 40 anos. Eram pilotos experientes, médicos, engenheiros, astrônomos, pessoas com físico invejável, com uma saúde irretocável, passaram por todo um treinamento e os mais difíceis testes que um ser humano pode suportar. Eram os melhores das suas turmas, os mais inteligentes, os mais hábeis e os mais corajosos. Esses homens e mulheres também foram colocados dentro da nave Columbia naquele dia para então dar início a mais uma de tantas outras missões espaciais. E é aquela situação, tudo tem que estar perfeito para o lançamento. Qualquer coisa, uma nuvem no céu, uma inclinação, um dia chuvoso, qualquer coisa, um atraso, por menor que seja, é tudo cancelado, tudo postergado, tudo precisa estar perfeito. É o tipo da situação que não pode haver qualquer tipo de erro. E eu acho interessante, se você tiver a curiosidade, você pode pesquisar sobre isso. Troca humana para levar o homem ao espaço, né? É tudo feito de maneira muito perfeita, muito científica, muito correta. Até mesmo a gente acha que o ônibus espacial é um grande avião. Não é um avião, é um planador, porque quando ele volta à Terra, isso é muito interessante, ele não volta voando, ele volta caindo. Por isso que é calculada a sua rota de reentrada, porque ele não tem como direcionar como um avião para que direção ele vai, ele vem caindo, literalmente caindo, é o que chama de queda controlada. Então ele vem caindo num ângulo de 40 graus, porque se ele mudar esse ângulo, ele se destrói na atmosfera, por causa do aquecimento. Então tudo tem que estar perfeito, tanto na ida quanto na permanência, e então para que eles possam voltar. Para mim, quando eu olho para uma situação dessa, o lançamento de um ônibus espacial para a atmosfera da Terra, eu penso como o homem ele conseguiu evoluir com tudo aquilo que Deus deu. Só que o tempo passou, 16 dias passaram e estava então na hora do retorno da nave Columbia à Terra. Eu vou pedir que Jonathan passe o segundo vídeo para a gente. Então a nave, no dia 1º de fevereiro de 2003, volta à Terra com seus 7 tripulantes. E aparentemente a reentrada da nave Columbia à Terra foi normal. No tempo certo, no ângulo correto, a nave então começa a se direcionar à pista de pouso, lá na base de Kennedy, nos Estados Unidos. Mas a 63 quilômetros de altura, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora, a Columbia começa a se desintegrar no espaço. Todos os 7 tripulantes morrem nesse acidente, não resta nenhum, de maneira instantânea. Os destroços, eles caem por milhares e milhares de quilômetros em vários estados americanos. Durante meses, recolheram destroços, foram atrás dos ocupantes para dar aquele enterro digno a esses homens e mulheres tão corajosos. Todos morreram. E a grande pergunta que se faz no momento desse é o que provocou esse desastre. O que fez com que esse engenho, essa criação humana tão perfeita pudesse então falhar de maneira tão miserável ao reentrar na atmosfera? Será que foi um míssil, uma bomba, alguma falha humana, algo grave? Será que alguma janela se quebrou, algum motor falhou? Será que algum
alguma espécie de espaçonave extraterrestre se chocou com a Colômbia, você levanta todo tipo de possibilidade. O que causou esse desastre? Que tirou então a vida de 7 ocupantes dessa nave espacial. E eles então foram recolher todos os pedaços, remontaram cerca de 30% do que restou da nave, foram remontando como um quebra-cabeça durante meses para então tentar descobrir o que teria causado esse acidente. E depois de muito tempo eles descobriram a causa do acidente. Aí eu vou passar para o terceiro vídeo. Aí, Jonathan. Durante o lançamento da nave Columbia, o que aconteceu? Ninguém percebeu isso. Após remontarem peça a peça de toda a aeronave, chegou-se à conclusão de que um pedaço de espuma, aquele tanque amarelo, aquele é um tanque de combustível e ele é revestido de espuma, porque esse tipo de combustível em altas temperaturas, ele faz com que a parte de fora congele. E é muito ruim quando um pedaço de gelo se solta daquela superfície e atinge a nave. Então, para evitar esse congelamento, o que eles fazem? Eles revestem todo esse tanque com espuma. Como você deita todo dia na sua casa? Naqueles colchões, aquele tipo de espuma, uma espuma um pouco mais rígida, mas ainda assim uma espuma. E eles então, revendo esses vídeos, eles chegaram à conclusão de que um pedaço de espuma de cerca de 1 metro se desprendeu do tanque de combustível e se chocou com a asa esquerda, danificando uma superfície especialmente preparada para evitar o superaquecimento da asa, tirando assim a integridade do ônibus espacial. Um simples pedaço de espuma se desprendeu a uma velocidade de mais de 800 km por hora e atingiu a asa esquerda, uma superfície, não foi a asa, era uma superfície preparada para suportar o calor da reentrada. E causou então uma fissura, um buraco, e através desse buraco, a nave então, aquela asa começou a derreter por causa da temperatura. Ela derreteu, se desprendeu, e causou então a desintegração de toda a nave. Um pequeno pedaço de espuma. Mas veja só, como isso é curioso, eles consideravam que era comum que pedaços de espuma se deslocassem do tanque de combustível e por alguma razão, atingissem um ônibus espacial. Isso era comum de acontecer. Eles só não consideravam que aquilo pudesse causar algum risco, mas era comum que acontecesse. Nunca fez nada, nunca trouxe prejuízo. Então essa cena, essa atitude, de como algo tão simples, tão comum, pôde colocar abaixo toda a engenhosidade humana representada numa nave como a Columbia, acidente que aconteceu em 2003. Como isso, queridos, pode nos ensinar acerca da nossa integridade? Agora eu quero pedir, Jonathan, que você tire o vídeo apenas que eu esteja. A Bíblia, queridos, fala muito sobre integridade, muito. É uma história de pessoas íntegras e pessoas que não foram íntegras. Você começa a perceber isso a partir de Adão e Eva, de como eles perderam a integridade e de como então a história dos grandes homens de Deus, dos grandes pecadores, é uma história de pessoas que estão lidando com uma vida ora íntegra, ora uma vida sem integridade. E a Bíblia fala sobre integridade de várias maneiras. Ela usa vários termos para se referir à nossa integridade: santidade, perfeição, inteireza de coração, retidão, dedicação, obediência, sinceridade, entre tantas outras maneiras que a Bíblia tem de nos ensinar sobre a necessidade de sermos pessoas íntegras. Mas o que é integridade? A integridade aponta, em primeiro lugar, para uma vida que não está dividida. É a compreensão de que nós, a nossa vida, o que fazemos, tudo que nos rodeia, o que nós temos, tudo faz parte de um todo unido e inseparável.
de que nós não somos formados por instâncias, por partes que não se comunicam, que não interagem, como se uma coisa não fizesse mal para outra, como se uma área da minha vida fraca não trouxesse fraqueza nas demais áreas. Existe essa compreensão na nossa sociedade, mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que integridade é aquela pessoa que olha para si e não tem a percepção de que ela é uma pessoa dividida, cindida, separada, como se a nossa vida fosse formada por áreas que não se comunicassem. Então eu tenho a minha vida do trabalho, a minha vida religiosa, eu tenho a minha vida na faculdade, eu tenho a minha vida familiar, eu tenho a minha vida fora de casa, eu tenho a minha vida como desportista, eu tenho a minha vida como isso. Então, como se algo que eu fizesse em uma dessas áreas da minha vida não fizesse absolutamente nenhuma relação a outra área da minha vida. Então, o que eu faço no meu trabalho não afeta a minha família, o que eu faço na igreja não afeta no meu trabalho, como se isso fosse algo real, de uma perspectiva bíblica. E a integridade também diz respeito e está relacionada a princípios que assumimos na nossa vida. Então, o que é integridade? É a maneira como eu encaro o que eu sou e o que eu faço. Se de fato a minha percepção parte do pressuposto de que não importa que eu seja um crápula, um desonesto, um sem vergonha no meu trabalho, de que eu seja uma pessoa que assedia os funcionários, os colegas, de que eu não tenha respeito, de que eu não tenha compromisso no meu trabalho, e eu posso então chegar na igreja e ser um melhor homem, a melhor mulher, cheia de santidade, cheia de compromisso, porque na minha cabeça uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um princípio que assumimos, de que essas coisas não coadunam, não se relacionam. Por isso, então, queridos, nós encontramos artistas muito talentosos com casamento destruído. Está todo mundo acompanhando aí aquele processo de Johnny Depp, da ex-mulher acusando ele de assédio, de violência doméstica, e ele dizendo não. Mas ninguém vai deixar de admirar Johnny Depp pelo artista que ele é por conta da grande falha que ele tem no casamento, ou aquela menina, aquela mulher tem no casamento. Tem um filme que para muitos é um grande exemplo, para mim é uma grande contradição, que é um filme que todo mundo fala bem, um filme chamado Em Busca da Felicidade. Aquele filme com Will Smith. Na verdade, para mim, aquele filme não é em busca da felicidade, é em busca de dinheiro. Porque uma das primeiras cenas que a gente vê naquele casamento é de uma crise familiar. E a crise familiar em relação à busca de Will Smith por sucesso financeiro é sempre secundário, tanto que ele não sofre absolutamente nada quando a mulher decide ir embora. Então isso para nós, muitas vezes, é algo com o qual nós estamos nos acostumando a lidar. Eu posso ser o pior crente, mas eu preciso ser o melhor trabalhador, porque, enfim, eu preciso levar dinheiro para minha casa. Eu posso ser o pior aluno da escola, mas eu posso ser o melhor trabalhador da empresa. É como se uma coisa não estivesse relacionada à outra. Porque o pecado, o secularismo, o mundanismo ensinam que é importante ter sucesso apenas em algumas áreas ou instâncias da nossa vida. Você não precisa ser bom em tudo. Você basta ser bom em alguma coisa, em uma coisa. Ser bom no seu trabalho, porque família você pode mudar, mulher você pode trocar, mas trabalho de sucesso é difícil arranjar hoje em dia. Então nós estamos, queridos, assumindo essa identidade mundana, secular, pecaminosa, como um padrão de comportamento cristão, só que isso não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina acerca de integridade. Isso não é ser íntegro. Nem no mundo é porque o mundo ele não se preocupa com a integridade. Porque o fundamento da nossa integridade é a palavra do Senhor, é a Bíblia. É ela que deve ser o nosso guia para a construção de um caráter íntegro. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos permitindo que a Bíblia nos leia.
É como diz, por exemplo, Tiago, capítulo 1, sobre aquele homem que se olha no espelho, é aquele que lê a palavra, mas não toma atitude nenhuma em relação àquilo que ele ouviu. Ele lê a palavra, quando se ausenta, ele esquece como estava a sua própria face. Não há integridade, porque se nós queremos descobrir uma integridade realmente sincera, verdadeira, honesta e de acordo com aquilo que nós conhecemos de Deus, nós precisamos fundamentar tudo isso no que diz a palavra. É ela quem orienta a nossa integridade. Em nenhum momento nós vamos perceber Deus, ele satisfeito com um grande general, mas que é um grande adúltero. Quem aqui há de discordar que o rei Davi foi um grande rei? Mas em nenhum momento a Bíblia elogia ou deixa de chamar a atenção para o pecado de Davi com Batseba. Quantos homens de Deus nós não conhecemos na Bíblia e que Deus ele faz exatamente a reclamação acerca da falta de integridade? Olha para a vida de Salomão, que diz a palavra do Senhor que no final de sua vida ele servia a Deus, mas não com inteireza de coração. Estava faltando alguma coisa no coração daquele homem. E a Bíblia, queridos, deve ser o fundamento da nossa integridade, porque ela nos revela o caráter de Deus, como diz Provérbios capítulo 11, versículo 20, que nós lemos. Deus, ele detesta o perverso. O que é isso? É caráter. Isso não é gosto. Isso é a santidade de Deus respondendo ao comportamento das pessoas. Como Deus ele responde com base na sua santidade ao comportamento de determinadas pessoas, com ódio, com nojo, com desprezo, com desgosto, com ira, com insatisfação. É assim, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz que Deus ele detesta gente que é perversa. Gente má. Não sou eu que estou dizendo. Porque a Bíblia revela o caráter de Deus. Deus, ele detesta o perverso. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, amados, tem muita gente que Deus odeia. Deus odeia o orgulhoso. Deus, ele odeia aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia os perversos. Por que isso acontece? Acontece por causa da santidade de Deus. Deus ele é santo, Deus é amoroso, mas Deus ele é santo, ele é justo. E por causa da sua justiça e santidade, ele não pode simplesmente olhar para o pecador, quanto mais, e não sentir absolutamente nada em relação àquilo que ele está fazendo, ou à pessoa dele. Como diz Levítico 11, 45 e 1 Pedro 1, 16, sede santos porque eu sou santo. Esse é o padrão da integridade exigida dos crentes, daqueles que amam e querem andar com Deus. O homem é muito santo, ele canta bem, ele é dizimista. Eu já conheci exemplo assim, de homens que aparentemente eram santos, quando a gente descobre é adúltero. Claro, ele consegue nos enganar durante algum tempo. As pessoas não veem, não estão lá vivendo com ele, só a mulher sabe o tipo de homem, ou só o homem sabe o tipo de mulher que é aquela. Em casa é um anjo, na igreja é um anjo, em casa é o diabo. Eu conheço, queridos, a gente conhece muitas pessoas assim, talvez dentro da nossa própria família, ou talvez nós tenhamos sido ou sejamos alguém desse tipo, em que nós podemos falar muito bem sobre determinadas áreas da nossa vida, mas no que diz respeito à totalidade, nós não vamos conseguir nos enquadrar como pessoas santas, porque nós não estamos íntegros na presença do Senhor. Deus, ele detesta o perverso. Lucas capítulo 9, versículo 62, o próprio Senhor dizendo, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não merece a minha pessoa, não é digno de mim. Você acha que Jesus fala isso com aquele tom meigo? Não é digno de mim.
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Isso é uma sentença, é uma constatação séria e grave acerca daquelas pessoas que não são íntegras. Mateus capítulo 10, versículo 33, aquele, pois, que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus, ele detesta o perverso. Mas Deus, ele se agrada dos íntegros. Aquelas pessoas cuja vida é difícil, integridade não é vida fácil. Conquistar a integridade muitas vezes significa luta, provação, problema, chateação, incompreensão, perdas materiais. É isso que significa muitas vezes integridade. Lembra de Jó? Jó capítulo 1, versículo 8. Quando Deus podia ter deixado passar em branco, não precisa ter dito, né? Como diz aí, ter dito para Satanás acerca de Jó. Mas quando Satanás se apresenta entre os filhos de Deus perante o Senhor, entre os anjos, viste meu servo Jó, homem íntegro e que se desvia do mal. Aí Satanás, é claro, né? Ele tem tudo. Você protegeu ele, deu dinheiro, deu casa. Ele vai blasfemar por quê? Agora tira isso dele e você vai ver que ele blasfema. O que Deus fez? Deu permissão para Satanás para que ele tentasse a Jó, para que ele tocasse na vida de Jó. Ele toca, pede os seus bens, seus filhos. E quando ele se apresenta novamente, depois de algum tempo, lá em Jó capítulo 2, versículo 3, o que Deus fala novamente acerca de Jó? Viste meu servo Jó, como ele é homem íntegro e se desvia do mal. Ele não perdeu a sua integridade por conta das situações que ele passava. Uma integridade, queridos, que foi aplicada desde os menores até os maiores atos de Jó. Diz que ele não pecou com a sua boca. Ele não se revoltou, ele não mudou de religião, ele não saiu da igreja, não perdeu a fé, não saiu fazendo coisas desonestas para tentar ganhar o dinheiro que tinha perdido, não ficou murmurando e praguejando contra Deus, não decidiu se divorciar da esposa para trocar por uma ou duas de 20. Diz que ele se manteve na sua integridade, por isso Deus se agrada dos homens e das mulheres íntegras. Quais são, queridos, os frutos da nossa sinceridade? O que a sinceridade traz para nós? Primeira coisa, da integridade. Primeiro fruto da integridade é a sinceridade, como diz lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. A vida sincera é o tipo de vida cristã desejável. Essa palavra sinceridade, ela significa uma coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Não é apenas falar a verdade, não é apenas cantar a verdade, ler a verdade, mas é viver integralmente o que diz a verdade. Ao contrário de alguns crentes que vivem apenas alguns aspectos da vida e em outros aspectos fazem completamente o oposto do que a palavra do Senhor ensina. O crente íntegro, ele é sincero, porque em tudo ele aplica a palavra do Senhor. Aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala. Sinceridade. O crente íntegro, ele é sincero, ele vive aquilo que ele prega. Quantos amados, na integridade ou na falta da integridade, não acabam perdendo a sinceridade do seu culto? Um outro fruto da nossa integridade é a inculpabilidade, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Porque se eu sou íntegro, quem pode levantar acusação contra mim? Se eu não fiz nada de errado, se minha vida está de acordo
com as leis, se está de acordo com a palavra, se eu tinha agido de maneira adequada. Quem pode levantar acusação? Quem pode dizer que eu tenho culpa? É como aquele jovem que está no seu trabalho, preguiçoso, não gosta do trabalho que faz, ele gosta do dinheiro, mas de trabalhar é negligente, chega atrasado, máximo que puder ele falta, não tem respeito pelas pessoas. E depois ele perde o emprego, ele vai dizer que foi o diabo que tomou, mas Deus tem uma coisa melhor para ele. Se tornou culpável. Romanos capítulo 14, versículo 13 já nos diz que a nossa vida tem que ser tão íntegra que nós não podemos dar a ninguém motivo de escândalo. E um terceiro fruto da integridade é a aprovação, como diz Romanos capítulo 14, versículo 18 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Que tipo de aprovação? Para o crente sincero, o maior desejo é a aprovação de Deus. Pessoas que não têm integridade moral, pessoas que não têm integridade espiritual, que não têm integridade na vida, elas não são aprovadas por Deus. E se a pessoa é crente, se ela conhece e ama o Senhor, ela deveria ter especial apreço pelo fato de Deus se agradar daquilo que ela faz. Esse é o princípio fundamental de entendermos o que é o senhorio de Cristo, o que é ser Cristo Senhor sobre nós. É que, de fato, nós vivemos para o seu inteiro agrado. Ser íntegro na vida é algo que agrada ao Senhor, então por isso nós devemos buscar, porque eu quero que Deus se agrade daquilo que eu faço. Mas, amados, manter a integridade é muito difícil. Convenhamos, nesse mundo que nós vivemos, repleto de tentações, de provações, de lutas, a gente se chateia com a mulher, com o marido, com o menino, com o patrão, com o professor, com o colega, com o vizinho, com o cara do carro da frente, com o cara do carro de trás, com o cara do carro de lado, com o guardinha do trânsito, com o caixa do supermercado, com o caixa do banco, com a fila que não anda. A gente vive numa sociedade profundamente desafiadora no que diz respeito à nossa integridade. Por isso nós precisamos ter especial atenção nos inimigos da nossa integridade. O que nos afeta? E busca então tirar a integridade da nossa vida. Primeiro, é a autossuficiência. A autossuficiência é o contrário da humildade, é a pessoa orgulhosa. Aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, inclusive de Deus, que não precisa da sua palavra e não precisa das demais pessoas. Igreja está cheia de gente autossuficiente, principalmente aqueles que não acham que precisam vir à igreja. E eu já ouvi de crentes dizerem que se tornaram tão maduros que não precisavam mais estar em comunhão com o povo de Deus. Então, primeiro, você precisa olhar para a sua vida, porque eu não vou citar aqui em nenhum momento o nome do diabo, por mais que de fato ele seja um fator fundamental na perda da nossa integridade. A perda da integridade não começa com o diabo, a perda da integridade começa com a gente, comigo, conosco. Então, primeiro, autossuficiência, a nossa tendência pecaminosa de declararmos a nossa independência de Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou capaz de seguir e conduzir a minha vida da maneira como eu quiser. Eu tomo as melhores decisões, eu faço as melhores escolhas, eu estou no controle de tudo, então eu posso conduzir a minha vida a parte de tudo que Deus pensa e tudo que Deus deseja. Autossuficiência. E a autossuficiência, ela conduz ao segundo inimigo da integridade, que é a falsa segurança.
A autossuficiência instalada em nosso coração, ela produz então o sentimento equivocado de que nós estamos seguros, por mais que existam várias falhas na nossa integridade. Por mais que uma espuma de 1 metro tenha batido na asa esquerda da nossa vida, nós então nos consideramos falsamente seguros. Achamos que nada vai acontecer, que está tudo bem, é só um problema pequeno, é só uma rachadurazinha, é só uma pequena ranhura. Isso não tem como causar prejuízo. A minha vida é muito robusta, eu sou muito forte, eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, eu tenho dinheiro guardado na conta. Em casa eu sou o garanhão, eu satisfaço a minha mulher, eu consigo conduzir os meus filhos, eles me respeitam, obedecem, ouvem a minha voz. Na igreja eu tenho cargo, eu tenho universidade, eu tenho pós-graduação, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estou seguro, nada de ruim pode acontecer comigo. E então, queridos, nós não conseguimos ver que as falhas em nossa vida, em nossa integridade, estão nos causando um sério risco. Começam pequenas. Os problemas não apareceram na Colômbia quando ela subia. 16 dias depois, quando aquelas pessoas chegaram no espaço, elas não sabiam, mas elas já estavam condenadas à morte. Só tinham 16 dias de vida. E a nossa vida é assim, amados. Nessa falsa segurança, nós então adiamos decisões que precisamos tomar, porque acreditamos que nós ainda temos tempo, de que é possível lidar com as situações segundo a nossa maneira, ou segundo da maneira como nós escolhemos. Quantas pessoas, queridos, não naufragam e não destroem a vida dessa maneira? Brincam perante o grande abismo do pecado, se divertem achando que é impossível a queda. Eu fiz isso tantas vezes, eu brinquei tantas vezes, eu pulei aqui tantas vezes. É como aquele homem que salta de paraquedas 20, 30, 40, 50, 100 vezes. Se ele não tomar exatamente o mesmo cuidado nas 100 vezes, uma vez aquele paraquedas não abre e vai ser a última vez que ele não vai abrir. Falsa segurança. Lembra de Davi? O rei Davi, o grande rei de Israel. Estávamos falando sobre ele aqui na escola bíblica. O grande rei Davi. Aquele homem, inclusive o texto diz isso claro, no tempo em que os reis saíam à guerra, estava Davi muito bem acomodado no seu palácio e para ele estava tudo bem. Quem é que vai mandar um rei para a guerra, meu irmão? É o rei. É o rei que está ali. Só um homem de Deus para apontar o dedo na cara de um rei, Davi. O grande rei derrotou um gigante. E Davi então estava no seu palácio, tranquilo, uma vida boa, os soldados guerreando, inclusive no desenrolar da história, um dos seus soldados mais valentes, chamado Urias, morre na batalha. E ele então vê aquela mulher tomando banho para todo mundo ver. E então, aquela integridade que já estava rachada na vida de Davi, ali se encontra um grande buraco, um grande rombo, para tudo vir abaixo. Mais ou menos como aquelas barragens lá em Mariana. Começa com uma pequena falha, até vir tudo de maneira inesperada abaixo. Se você não presta atenção no sinal, 1 hora vai ser tarde demais. E a falsa segurança, então nós temos a autossuficiência que conduz à falta de segurança, a falsa segurança, e a falsa segurança conduz ao terceiro inimigo da integridade, que é a negligência. Por que você vai tomar cuidado se você é seguro, se você consegue, se você é capaz? Então nós acabamos negligenciando as áreas de grande fraqueza em nossa vida. Não fazemos nada em relação a isso.
nada deu errado antes, então continuará não dando errado. Uma vez eu morava ali em Parnamirim, e na frente da minha casa tinha um quebra-mola. E no meio entre o quebra-mola e o meu fio tinha um pequeno espaço. E quem conhece aqui, motociclista não, motoqueiro, sabe como é que é? Ele não quer gastar 2 segundos ou 1 segundo passando em cima do quebra-mola. Ele quer economizar 1 segundo passando entre o quebra-mola e o meio fio. E sempre fizeram isso e sempre deu certo, até o dia em que deu errado. E a pessoa, claro, caiu, se machucou, quebrou a moto. Sempre vai dar certo, viu, meu irmão? Deixa eu lhe dar essa palavra do coração do Papai do Céu. Sempre vai dar certo, até o dia em que vai dar errado. E normalmente vem sem aviso. Vem aqueles, sabe, aqueles pequenos sinais de que as coisas não vão bem. É igual a saúde da gente. A gente às vezes não dá atenção a determinadas dores, a determinados incômodos. Come gordura, carne gordurosa, assim, aquela picanha, se lambuza de gordura. E isso vai acumulando até que um dia dá errado. A gente vai negligenciando o nosso casamento, a gente vai negligenciando o cuidado com os nossos filhos, a gente vai negligenciando o nosso trabalho, a gente vai negligenciando a nossa própria vida espiritual, a gente não ora, não lê a Bíblia, a gente não busca Deus, não vem para a igreja, até o dia em que dá errado. Dá errado. Negligência. A gente não fez o que tinha que fazer, não cuidou como tinha que cuidar. Quando vai desesperado no gabinete do pastor para conversar, e o pastor então vai tentar entender como chegou àquele ponto. Eu tenho um grande testemunho de um casal que a gente atendia no ministério anterior. E esse casal, aquele casal padrão cristão, no louvor, na igreja, maduros, casaram novos, tinham filhos, casal padrão. Um dia nos chamaram na casa daquela família e aquele homem, eu lembro como se fosse hoje, aquele homem falando da mulher. Ele falava com tanta raiva que o rosto dele se contorcia de raiva. Ninguém sabia disso, ninguém imaginava. Quando aconteceu foi tarde demais. Negligência. Às vezes, queridos, a estratégia do diabo é justamente isso, não fazer nada. A gente sempre vê o diabo como aquele com garfo, incitando, dando tudo aquilo que você não pode comer para comer. É diabético, aí bota logo um bolo de chocolate delicioso, não pode provar álcool, aí bota logo uma garrafa de cerveja. Então ele fica só tentando. Só que às vezes o diabo, a estratégia dele é deixar você fazer sozinho. Pensou se o diabo chega de pé na porta, falando alto e gritando, você vai se ligar, opa, o diabo está aqui, eu preciso tomar conta da minha vida. Para que isso não aconteça, ele deixa você trabalhar sozinho. Quando ele entra quando já é tarde. É igual aquele leão, como diz a Bíblia, O leão, ele anda ao nosso derredor buscando a quem devorar. O nosso inimigo é assim. O leão, ele ataca sabe quando? Quando ele tem certeza de que vai pegar a presa. Ele não dá a corrida em vão. Ele espera, ele analisa, ele olha, vê todas as possibilidades e vai atrás daquele que ele sabe que é presa fácil. Ele vai esperar o momento certo. E ele pode estar fazendo isso com você nesse exato momento. Nesse exato momento. Naquela fragilidade, naquela fraqueza, na sua negligência, em tomar atitudes e comportamentos que devem ser tomados e você não toma, ele está só esperando. Eu queria concluir fazendo 2 aplicações. Primeiro, queridos, nós precisamos reavaliar permanentemente sobre
nós precisamos ter uma reavaliação permanente sobre os fundamentos das nossas crenças e comportamentos. Precisamos avaliar se de fato a palavra do Senhor é um instrumento pelo qual nós conduzimos a nossa vida íntegra, como diz o Salmo, capítulo 119, versículo 80. Diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A irrepreensibilidade do homem está nos decretos do Senhor. Então, nós primeiro precisamos avaliar a nossa vida, não perante aquilo que o mundo ensina ou aquilo que a gente quer aprender ou quer fazer, mas vamos confrontar a nossa vida perante o que diz a palavra do Senhor. Segundo, nós devemos ativamente procurar consertar o que não está íntegro. A grande discussão lá no ano de 2003, quando teve aquele acidente com a nave Columbia, era se poderia ter sido feito alguma coisa para salvar aqueles 7 tripulantes. Chegou-se à conclusão de que sim, poderia fazer. Então se mudou vários procedimentos em toda a NASA para que, em caso de algum acidente, se pudesse resgatar as pessoas que estavam em órbita. Mas para aqueles 7 foi tarde demais, virou só história. Nós precisamos procurar dar atenção não apenas às grandes fissuras, mas também aos pequenos arranhões e ranhuras da nossa vida. As coisas muitas vezes começam pequenas. É igual barulho de carro. Se você não resolve, barulho pequeno, começa a ficar grande. É igual o cinto, né? A gente tem o Kwid e esses carros da Renault, não sei outros, né? Quando você senta que você não bota o cinto, ele começa a pitar. E esse apitozinho começa pequenininho. Pi, 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 pi. Se você não bota, ele começa a ficar mais alto. Pi, 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 pi. Se você não bota, aí ele começa a ficar ainda mais, até você não vai aguentar. Eu vou ter que botar esse cinto. Que pena que a nossa vida espiritual não tem esses alertas. E nós então precisamos recorrer ao que diz a palavra. Então vamos prestar atenção a tudo aquilo que em nossa vida nós olhamos e consideramos como falta de integridade. Eu, como esposo, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, sou pastor, sou funcionário público, sou cidadão, sou estudante. Então hoje em minha vida, quais são as áreas das quais eu tenho dificuldade de manter a minha integridade? Porque o mundo, meu irmão, o mundo não está nem aí para isso não. Eu, como funcionário público, eu vejo como muitos funcionários públicos trabalham ou não trabalham. As estratégias, as espertezas para que você possa trabalhar menos do que outros e ganhar igual ou mais do que alguns ganham, mas isso não é o que eu tenho aprendido de Cristo. Isso não me torna íntegro fazer o meu melhor, porque o que eu faço para Deus. Nós precisamos, amados, avaliar, pensar, refletir, porque um dos grandes valores da palavra é, com certeza, a integridade. E nós precisamos pensar, será que eu sou íntegro? Eu tenho sido íntegro na minha família, no trato com as pessoas, no uso da minha língua, no uso do meu dinheiro, no uso do meu tempo, nas oportunidades de relacionamento. Será que eu tenho sido íntegro? Será que a palavra de Deus de fato é aquele instrumento que é aplicado à minha vida para que ele traga mais comprometimento com Cristo e santidade? Queridos, nós precisamos pensar. Nós queremos orar agora e domingo que vem nós vamos encerrar essa reflexão. Mas coloca no teu coração essa palavra. Vamos permitir, vamos fazer como diz Tiago, capítulo 1, a palavra como um espelho, que a gente se olhe nela, se enxergue, se avalie.
pense a nossa vida, o nosso comportamento, o que nós somos, o que fazemos, a nossa ética, a nossa moral, para que Deus ele se agrade de nós, porque Deus ele se agrada dos homens e mulheres íntegros. Vamos orar ao Senhor.